de comunicação aqui no coração do Tecnopuc. Estamos em FM 94,9, aplicativo Bandplay, live no YouTube, canal Rádio Bandeirantes Poa. Ative o sininho para receber a notificação, dê seu joinha para fortalecer, assine o canal e tenha a nossa programação com imagens. A temperatura agora 13 graus para a Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas e Ritter Hotéis, tradição em bem receber. A gente está no Dia do Meio Ambiente e eu fui buscar uma pessoa, um legislador e também ambientalista, né? Vamos dizer assim, um liberal ambientalista, vamos dizer, né? Que ajudou a construir o texto original do Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul na década de 90, à unanimidade no Parlamento Gaúcho, de todos os partidos, né? Foi construído. Para a gente fazer uma reflexão aqui no dia de hoje, em meio ainda a tudo isso que a gente está vivenciando, já que vivenciamos aí a pior tragédia climática do Estado e acho que a pior do país também, né? Está em linha conosco o ex-secretário do Meio Ambiente, foi vereador, hoje consultor ambiental, diretor do Núcleo Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, à época também. Beto Mech, bom dia, obrigado pela atenção a Bandeirantes. 9h22. Acho que não está nos ouvindo. Está me ouvindo, Beto? Não, ainda não. Então vamos refazer a conexão. Ainda não está nos ouvindo aí o Beto. Ele, à época, na década de 90, conseguiu construir o consenso no entorno do texto do Código Ambiental. Vamos ver se me ouve agora. Vamos para a segunda época. Beto Mech, bom dia, obrigado pela atenção a Bandeirantes. Bom dia, Osíris. Agora sim, estou lhe ouvindo. Né? Prazer tê-lo aqui. Bom dia aos ouvintes também. Tá, prazer tê-lo aqui. Beto, na época parecia que os consensos eram até mais difíceis, né? Na década de 90, para se construir esse texto do Código Ambiental. Mas eu queria puxar mais pela reflexão no dia de hoje, o Dia do Meio Ambiente. Nós vivenciamos tudo que estamos passando aqui no Estado, né? O planeta está mudando. Qual é a grande reflexão a se fazer no dia de hoje, Beto? Olha, Osíris, é muito complexo isso tudo, né? Mas é algo que a gente vem falando há muitos anos, há décadas já. Nós temos que mudar os nossos padrões de hábitos e padrões de desenvolvimento. Uhum. É isso, nós temos que mudar completamente a nossa forma de viver. Isso é difícil, porque as pessoas, nós todos somos conservadores no sentido de não mudarmos os nossos hábitos e de não mudarmos os nossos processos de desenvolvimento. Então é muito difícil isso, mas não há outra solução se nós não mudarmos isso. Uhum. Isso em várias escalas, né? Em qualquer setor, seja em nível individual, em nível coletivo, seja em nível empresarial, seja em nível de cidades e nações. Uhum. Sim. Agora, o mundo está dando guinadas, está tentando mudar certas coisas, está empilhando carros elétricos em algumas partes do mundo, está chegando aqui, mas só isso não adianta também, né, Beto? Só a emissão de gases. Não, tanto é que, claro que muitas coisas estão avançando, há aspectos positivos e negativos, né? Aspectos positivos. Está aumentando de forma incrível a novos modelos de energia, né? Energia solar, energia eólica, a biomassa, que é pouco falada, que é uma pena, o Brasil poderia ser o líder nisso, que é a transformação de energia através dos dejetos da agropecuária, né? Sim. Isso está avançando muito no mundo, né? Então isso é um lado positivo. O outro lado positivo é que houve, não no Brasil, mas em nível de mundo, não só uma diminuição do desmatamento, mas até uma recomposição muito grande de alguns ecossistemas mundo afora, mas são casos ainda isolados. Mas isso é muito pouco, viu, Osíris? Porque, por outro lado, a produção de petróleo aumenta. Ela não só não parou e diminuiu, como deveria ser feito, como está aumentando. Olha a pressão que o Brasil está fazendo para aumentar a produção de petróleo, por exemplo, né? Porque a gente gosta de falar muito que a culpa é dos países mais ricos. Sim, não há dúvida, né? Quem mais tensiona essa mudança climática mundial e a poluição em nível mundial são os países mais ricos, não há dúvida disso, né? O consumo maior vem deles também. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? O Brasil é o quarto emissor de efeito estufa no mundo, quarto emissor. Não em virtude da energia fóssil, que é o grande problema mundial ainda, mas em virtude do mau uso da terra, de uma forma geral, né? Então, está muito difícil, porque há um lobby muito grande para manter o status quo, né? Isso tem que ser dito, essa é a grande realidade. Nós não queremos mudar, essa é a grande verdade. Bom dia, Beto Mech, é Sérgio Stock aqui.
Gostei muito da última frase, nós não queremos mudar. Isso também acredito nisso e acho que é uma dificuldade muito grande você mudar individualmente o elemento humano para mudar seus hábitos, né? Mas quero pegar esse ponto aí do petróleo e do carro elétrico que o Osiris citou aqui, porque a gente vive uma coisa meio paradoxal, sei lá, contraditória. O carro a combustão, como a gente conhece, o convencional, o tradicional, o carro a gasolina, o caminhão a óleo diesel, é o vilão da história nesse momento, né? É o poluente. Aí a Alemanha, vou tomar a Alemanha como exemplo, investiu no carro elétrico, não tem mais fabricação de carro a combustão lá. Veio a guerra da Ucrânia e a Alemanha teve que ligar as usinas térmicas movidas a carvão e poluentes, altamente poluentes, para gerar energia elétrica, para abastecer os carros elétricos e, evidentemente, para proteger a população do frio. A China, que está avançadíssima no carro elétrico, não dá nenhuma explicação para o mundo sobre nada que produz e, inclusive, não há uma destinação, não tem uma clareza de destinação das baterias elétricas, para onde vai tudo isso daqui a alguns anos, quando tiver que ir para o lixo ou tiver que ser reciclado de alguma forma, isso não está nada claro. O mundo não está vivendo uma grande contradição, achando que simplesmente mudando de carro a combustão para carro elétrico a gente está contribuindo para a melhoria do meio ambiente? Sem dúvida, tem toda a razão. Agora, eu diria o seguinte, primeiro, a prioridade não é o carro elétrico. A prioridade seria o transporte público elétrico. Nós ainda estamos muito focados no transporte individual. Isso é o grande problema de causador da poluição de uma forma geral, né? Então, o carro elétrico também polui menos, muito menos do que o fóssil, porque o fóssil está queimando o tempo inteiro, né? O fóssil, porque há uma grande diferença entre o fóssil e a bateria. A bateria tu extrai uma vez só e dura anos e anos aquela bateria. Ela vai poluir, mas muito menos que o fóssil que tu está queimando sem parar, né? Então, a diferença de impacto ambiental é abismal entre uma e outra. Mas nós temos que investir na mobilidade urbana, coisa que o Brasil não faz. O Porto Alegre agora comprou 4 ônibus novos esse ano. Os 4 a diesel. Olha, Fortaleza, Campinas, São Paulo não compram mais carros a diesel, é só elétrico. Porto Alegre está uma cidade atrasada. Aonde está a cidade, como é que você estava querendo dizer? A cidade... agora não me lembro a expressão que inovadora, foi usada. Smart City, cidade inteligente. Mas da onde inovadora? Aonde que Porto Alegre é inovadora que continua comprando ônibus a diesel? Que é uma coisa que não existe mais no mundo inteiro. Só para dar um exemplo aqui, um exemplo do nosso atraso. Então, isso é um mau exemplo para as pessoas também, né? O Brasil, vamos falar aqui o Brasil é o país que menos recicla no mundo, sabiam? Sabe qual é o país que menos recicla resíduo no mundo? Brasil. 4% de tudo que é gerado em resíduo urbano é reciclado. E são milhões de toneladas. 16%. Né? Na Argentina são 16%. No Chile são 16%. Nós botamos literalmente fora quase 100 bilhões de reais por ano por enterrarmos lixo. Beto, e a gente fica falando em soja, a gente só fala em soja, em agropecuária, em agronegócio, em rodovias, isso, em petróleo. Essa é a pauta do desenvolvimento do país, tudo que é contra o meio ambiente, essa é a pauta do desenvolvimento do país. Beto, nós geraríamos muito mais emprego e renda só reciclando resíduos sólidos. Isso não está na pauta do dia a dia. Mas o Brasil já não esteve entre os maiores recicladores, pelo menos é o que se lia, que o Brasil tinha uma reciclagem em de lata de alumínio altos. Somente. De alumínio só? De lata de alumínio. E sabe por quê? Mas sabe por quê? Sim. Por causa do catador. Sim. Que está lá passando fome, sim, tem uma cadeia aí de não trabalho, tem emprego, ele está lá desesperado, catando lata. Não é por causa de uma política que existe, não. Sim. Não há política de resíduos sólidos no país. O Beto, o Macalossi tem uma questão para ti. Beto, bem-vindo aqui ao Jornal Gente, é um prazer falar contigo. Eu li uma entrevista que o senhor concedeu para o professor Juremir Machado no Matinal News. O senhor disse o seguinte, eu gostaria que o senhor comentasse, aprofundasse isso. Tanto a agropecuária como a construção civil impermeabilizaram o solo gaúcho. O senhor disse isso durante a sua entrevista.
E o senhor fez agora um apontamento crítico em relação ao agronegócio. Você acha que essas vocações econômicas se tornaram deletérias para o Rio Grande do Sul, quando muitos entendem que elas são o eixo de desenvolvimento principal do Estado? Olha, tá aí o resultado do Rio Grande do Sul. Que desenvolvimento foi esse? Olha o caos que a gente vive. Isso é desenvolvimento? E para quem? Quem é que ganha com isso? E que nem eu falei lá no início, já na introdução, são modelos de desenvolvimento. Nós não podemos, por exemplo, com relação ao agronegócio e à própria construção civil, generalizar. Nós temos excelentes exemplos de práticas agropecuárias e de construção civil amigas da natureza. O segredo é esse, nós nos afastamos da natureza, nós seres humanos, do mundo inteiro. Tá? Não são excludentes, nós, seres humanos, nós temos medo do meio ambiente. Nós achamos que a natureza é perigosa, que tem inseto, que tem isso e mais aquilo. Então, isso é cultural, isso aí é histórico, isso, certo? Só que o preço está aí. Então, o agronegócio e a construção civil, nós temos exemplos no Rio Grande do Sul e no Brasil de agronegócio e construção civil amigas à natureza, mas são pontuais, não é em escala isso. Então no geral, o senhor considera... Peraí. Então, no geral, o senhor considera que o agronegócio gaúcho é inimigo da natureza, é isso? De uma forma geral, sim. Assim como todos nós. Quem é que separa resíduos só? Quem é que separa os resíduos? Quem é que vai no supermercado e leva a sua sacola de casa e não pega a sacola do supermercado, por exemplo? Todos nós somos inimigos do meio ambiente. Todos nós, uns mais e outros menos. Então aqui é um erro, e eu sei onde é que está querendo chegar, é um erro nós queremos culpar um setor. Não. Nós tensionamos. Tá? A voracidade de consumo faz com que as práticas de desenvolvimento também sejam ruins e nefastas para o meio ambiente. Então isso tudo tem que ser repensado. Então, volto a insistir, assim como, por um lado, o agronegócio e a construção civil são algozes do meio ambiente, por outro lado, existem práticas agropecuárias e de construção civil que, ao contrário, não só protege o meio ambiente, como recupera o meio ambiente. Nós temos práticas de desenvolvimento... Mas o que precisaria ser feito para a gente manter a produção, porque nós precisamos produzir alimentos, tem 8 bilhões de pessoas para comer todos os dias no mundo inteiro, e preservar o meio ambiente? Qual é a técnica, qual é o caminho para que se mantenha a produção necessária para ter alimento suficiente? Bom, em primeiro lugar, só uma coisa, né? Nós produzimos o suficiente para matar a fome do mundo. Sim, produção existe, mas nós temos que manter essa produção. Nós não estamos, não está chegando nas pessoas esse alimento. E o que mais se produz no Brasil, em termos de agropecuária, é a soja, que é exportada para a China. Não é para botar comida do prato do brasileiro. Então já começa por aí. A outra é a maneira de produzir, que a própria legislação já prevê. Proteger as áreas de preservação permanente, não plantar na beira dos recursos hídricos, como é feito no Rio Grande do Sul e no Brasil. O Rio Grande do Sul não tem mais quase mata ciliar. Nós vimos de novo agora na enchente a falta da mata ciliar. É o bom uso da terra. Então, é usar a terra para produzir, sim, mas não 100% dela. Então, tu tem que preservar a mata ciliar. E outra coisa que também muitos não gostam, que é a reserva legal, que são 20%, imagina, só 20% da área ser não preservada, mas ter uma prática menos agressiva ao meio ambiente para poder manter a água, para poder manter a biodiversidade, para poder manter o solo. É um equilíbrio ecológico que se busca e que isso aí já é previsto na legislação ambiental do Brasil desde os anos 30. O Código das Águas e o Código Florestal iniciou lá no governo Getúlio Vargas, nos anos 30. Só que isso nunca foi respeitado. Então a ciência não é respeitada. É aquela voracidade em produzir. E isso afastado da natureza. É isso. Então é claro que nós temos que produzir. Mas existem maneiras de produzir, aonde produzir e como produzir. E aí vem a questão do planejamento territorial. Tem áreas que não dá para construir e não dá para produzir. Tem que ser preservado. Outras áreas é possível produzir e construir. E de forma correta, com uma tecnologia aonde se vale da natureza. A natureza ela tem que ser parte do processo. Não só respeitar a natureza, mas fazer com que a natureza seja parte do processo de desenvolvimento.
Aí vem exemplos, né? Então, digamos, aí vem exemplos da própria energia alternativa e renovável, né? Práticas como a de tanto saneamento como construção, como pavimentação, reservação da água, soluções também baseadas na natureza, né? Que em alguns lugares já está sendo feito, né? Então essas práticas elas já existem e mostram que são possíveis, só que não pegaram escala mundial ainda. Algumas cidades fazem, outras não fazem. Beto, alguns países fazem, outros não fazem. Deixa eu aproveitar e lhe perguntar. Nós temos que dar escala para isso. Já que o senhor falou sobre a proteção legal, a necessidade de preservação, eu queria a sua análise sobre um projeto que foi muito discutido aqui no Rio Grande do Sul, que foi aprovado na Assembleia Legislativa, depois sancionado pelo governador Eduardo Leite, a Lei 16.111, que autorizou a construção de barragens e açudes no estado do Rio Grande do Sul. O governador assinou a publicação da lei na íntegra, sem veto. O autor do projeto que originou a legislação é o deputado Zucco, do Republicanos. E a lei permite intervenções em áreas de preservação permanente. Qual que é a sua avaliação? É um avanço ou um retrocesso? Não, um retrocesso total, né? Completo. Primeiro que não há utilidade pública nenhuma aí, porque é para irrigação particular. Isso já era permitido para hidrelétricas, mesmo pequenas, né? Isso já era permitido, o barramento para hidrelétricas, mesmo as pequenas hidrelétricas. Porque aí se diz que seria utilidade pública, porque a geração de energia tem um alcance público. Mas isso impacta também muito o meio ambiente, esses barramentos, né? E o Rio Grande do Sul está repleto de barramentos nesse sentido. Então, o que já era muito ruim para o meio ambiente passa a ser ainda mais grave, porque agora tu pode também barrar para fazer a irrigação em áreas particulares. Ora, o que são as áreas de preservação permanente, né? São tanto o arroio ou o rio, né? Como a mata ciliar, que são a vegetação nas margens desses corpos hídricos. Isso é fundamental para a retenção da água, para a purificação da água e para o equilíbrio climático. Então, se tu vai usar isso, tu vai justamente comprometer o ciclo da água e o clima. Isso é científico, sinto muito, isso não é uma opinião minha, isso é científico. Então nós temos que preservar olha só que interessante o termo, né? Nós temos que preservar as áreas de preservação permanente. Não é toda a área, é uma parte da área, é uma parte do terreno, não é todo o terreno, seja urbano, seja rural. Isso é científico, nós não podemos usar todo o terreno, nós temos que usar uma parte do terreno. E isso não se quer, né? Porque a voracidade para produzir não permite que se respeite a natureza. Então esse projeto de lei, sem participação da sociedade nenhum, sem diálogo nenhum, em regime de urgência, sem a ciência ser ouvida, é um absurdo. Mostra como o Estado do Rio Grande do Sul deixou de dialogar. O Rio Grande do Sul não dialoga mais. Ele impõe os projetos de lei. E aí, mais um exemplo. Beto, lamentável, muito lamentável. A gente está no meio desse processo todo ainda, limpando cidades, tentando reconstruir. A palavra de ordem agora é reconstrução. O que é fundamental para essa reconstrução do Rio Grande? Tem que começar pela replantio de mata ciliar, afastar cidades um pouco dos rios, essas que foram atingidas do Vale do Taquari. Por onde é que tem que começar essa reconstrução? Sem dúvida, o planejamento territorial. Sabe que a Constituição do Estado já prevê, a Constituição do Estado de 89, já previa o plano diretor da região metropolitana. Nunca foi feito o plano diretor da região metropolitana. Cada município faz o seu plano diretor. Afastado da natureza. Nós não fazemos planejamento territorial, Osíris. Puxa. Que é a base de um desenvolvimento sustentável, é começar pelo planejamento territorial, que seria então agora, numa recuperação, sim, recuperar a mata ciliar, recuperar a vegetação de topos de morros e encostas, né? Produzir tanto na agropecuária como nas cidades, ter áreas permeáveis. Nós conseguimos, eu sou autor até dessa lei, o plano diretor, mas é pouco isso, o plano diretor prevê que todo o lote urbano seja vegetado e permeável. Sim. Em média de 15% a 20%. Mas isso é pouco. Isso ajuda, mas é pouco. Nós temos que tomar várias medidas para que o solo seja, ao menos em parte, permeável, não 100% impermeável, como acontece corriqueiramente,
assim como na agropecuária. Né? Então, fazer esse planejamento territorial é fundamental na construção do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que nos unir, Osiris, de uma vez por todas. Nós temos que voltar a dialogar, sem preconceitos, dar as mãos, é possível. O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado forte, é um povo guerreiro, é um povo que tem orgulho, que é forte. Olha, impressionante a solidariedade que está havendo, não só do Rio Grande do Sul. Aliás, o Rio Grande do Sul também está devendo muito ao Brasil, porque é impressionante a solidariedade do Brasil para com o Rio Grande do Sul. Nós temos que aproveitar tudo isso, nos unir mais do que nunca e dialogar, voltar a dialogar. Vamos ver o que a ciência está aí, as soluções estão aí, é colocar em prática. Tá certo. Sem lobby, sem um lobby aquele sacana, aquele lobby que sempre vem contra os interesses da coletividade. Beto Mech, ex-secretário do Meio Ambiente aqui de Porto Alegre, um dos construtores do nosso Código Ambiental, que foi referência no país inteiro, né? Foi vereador também, hoje consultor ambiental. Obrigado pela participação aqui no nosso Jornal Gente. Um bom dia de trabalho, um abraço, Beto, e até um próximo contato. Eu que agradeço, um grande abraço a vocês e que o Dia do Meio Ambiente seja um dia de profunda reflexão para todos nós. Muito obrigado.